Vamos fazer uma oração em nome de Jesus e vamos iniciar o nosso fórum. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos por mais essa oportunidade. Nós te agradecemos pela possibilidade de estarmos reunidos na tua presença nesse começo de noite para fazermos a tua obra, para podermos abençoar, Pai querido, aqueles que estão fazendo o nosso curso Seminário Bíblico Querix. Por isso eu te peço, Senhor, e já te agradeço pela presença dos meus irmãos, pastores, te agradeço pela tua graça, a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Pai querido, faça a tua obra nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Os que estão aí já conectados, estão já me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Porque parece que estava bloqueado. Quem puder dar um ok se está ouvindo. Glória a Deus. Estou ouvindo perfeitamente. Amém. Glória a Deus. Glória, perfeito. É isso aí. Então, primeiramente, eu quero me apresentar. Eu sou o pastor Daniel, aqui de São Paulo. Né? Sou o idealizador do Seminário Bíblico Querix. E nós estamos aqui para fazer a obra de Deus. O pessoal está dando feedback aqui que já está ok, que já está beleza. Show. Eu esqueci de ligar o microfone, irmãos. Mas acontece. Eu quero, então, passar. A gente começa, às vezes, um pouco meio atrapalhado assim, mas não se preocupa que no final vai dar tudo certo, tá? Eu quero passar aqui a palavra para o pastor Fábio, tá? Que ele vai já se apresentar, dar as primeiras considerações. Pastor Fábio, palavra contigo. Amém. Pai do Senhor, crente. Estamos aqui, Amém. né, participando deste belíssimo trabalho, né, idealizado pelo pastor Daniel. Eu sou aqui de Parnamirim, Rio Grande do Norte, né, sou ovelha do pastor Elinaldo Renovato de Lima, e pela misericórdia estamos pastoreando a congregação de Jardim Aeroporto. Então, me sinto um privilegiado de estar entre os irmãos, cooperando com o reino. Creio que essa noite será uma noite abençoadora, né, para todos aqueles que estão participando. Não só para nós, mas para todos. Glória a Deus. Então, Glória a Deus. o senhor é do Rio Grande do Norte? É isso mesmo? É logo ali? Daniel, pode dar glória Isso. aí? Pode dar glória, pastor. E RN, aqui eu estou no extremo, né? Pode dar glória sim. Deixa Isso mesmo. Espera aí só. Vou aprender aqui. A gente vai dar tudo certo, irmãos. Em nome de Jesus. Deixa eu deixar essa telinha aqui que vai ficar mais fácil. Bispo Anderson, você que está querendo dar glória. Vai lá, apresenta-se, diga aí um pouco sobre você, do seu ministério. Apresente-se. Pai do Senhor, queridos, tudo bem? Eu Bem. vejo tem seminário que você não pode dar glória, né? Aí eu falei, Verdade. Eu preciso saber a terra que eu estou pisando aqui. Amém, quero saudar do Papai do Senhor, que é o Bispo Anderson, também aqui da Zona Norte, cidade de São Paulo. Né? Estamos aqui com a nossa igreja na Vila Medeiros, quase perto, que agora o pastor se mudou, né, seu pastor? Você abandonou a gente aqui. Sim. Estamos na Medeira, Avenida Gustavo Adolfo, 2040. AD Filadélfia. Estamos aqui para a glória do Cristo, glorificando o nome do Eterno. Então é um prazer imenso estar participando. Como eu tive hoje fazendo uma live com um amigo meu, pastor Jefferson, da Gerando Vidas, e eu disse, é um tempo que nós estamos galgando um período novo. Ou seja, só que a gente não tem experiência nisso. Então estamos abrindo novos horizontes. Então quem sabe, o Corona veio para isso. Para que a gente não fique simplesmente acumulado naquele lugarzinho pequeno. Mas o que Deus quer é que a gente abra uns novos horizontes. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Coisa boa. O Bispo Anderson, ele nos recebeu, né, na sua igreja. Pudemos concluir o primeiro passo, né, o primeiro módulo do nosso seminário, os primeiros passos. E foi uma grande bênção. E agora estamos aí na expectativa de entregar os certificados, né, para os irmãos. E vai ser uma grande bênção. Mas esse coronavírus realmente veio para trazer um pouco de dificuldade, mas nós vamos superar porque Deus está conosco. Amém? Agora, pastor Jonathan Amorim, conhecido como Pastor Johnny. Apresente-se, pastor.
Boa noite a todos, shalom amados. É uma honra poder estar com vocês. É uma honra poder fazer parte desse propósito de exaltação do nome de Cristo, né? E compartilhar um pouco do que sabemos com os amados. Sou pastor do Ministério Tenda. É uma igreja que cuida de pessoas em situação de rua. 80% dos nossos membros são moradores de rua, né? E estamos aqui para ensinar a palavra de Deus por meio da Bíblia e por meio da fé. Graças a Deus. Glória a Deus. Amém. Irmãos, deixa eu dar aqui uma introdução, já sem delongas, para nós não perdermos muito tempo, né? O nosso objetivo é trabalhar nesse curso aqui, que se chama Primeiros Passos. Esse curso nós temos 10 ministrações e os irmãos, eles têm algumas ferramentas para fazer esse curso. Por exemplo, as videoaulas, o próprio livro que tem aqui o esboço do conteúdo. E agora nós estamos aqui enriquecendo mais o nosso curso com esse fórum. Então, esse fórum que hoje nós estamos aqui transmitindo, ele estará disponível nas próximas edições do livro. Então, os futuros alunos também poderão ouvir e assistir esse vídeo para que possa também ser abençoado e ser aí uma ferramenta melhor, né? Uma ferramenta para fazer essa obra. Amém, irmãos? Então, eu quero aqui dar uma introdução, um versículo-chave, o versículo chave que é o que a gente vai começar a nossa conversa, tá bom? Então, o texto fica em Romanos, capítulo 5, versículo 1 e 2, que diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, que por meio de quem obtivemos acesso pela fé, e a esta graça no qual agora estamos firmes. Então, irmãos, quando nós lemos esse texto que fala sobre ter paz com Deus, isso nos mostra a realidade de que o povo de Deus precisa compreender esse assunto tão importante que é o assunto da justificação, né? Então nós somos justificados pela fé. Ter paz com Deus é um dos pontos primordiais do cristianismo. Nós queremos, nós buscamos ter paz com Deus. Ter paz com os irmãos, ter paz com os familiares, ter paz com os amigos. Isso é algo maravilhoso de se buscar, né? Tem gente que fala, eu não preciso de nada, eu só quero ter paz, né? Eu preciso de paz. Imagine ter paz com Deus. Então, ter paz com Deus é algo que só pode ser alcançado a partir de um entendimento, a partir de um conhecimento que eu e você, seja novo convertido ou seja um convertido já antigo, tem que adquirir. Nós precisamos compreender, porque muitas das pessoas, elas estão focadas na questão do pecado, né? A gente, eu não posso pecar, eu não preciso, se eu pecar eu vou para o inferno, né? Agora eu sou crente, eu preciso ter uma vida santa. Eu creio nisso e nós pregamos isso. Porém, irmãos, se nós tivermos o embasamento para ter paz com Deus baseado na nossa conduta, nós não vamos conseguir. Então, por isso que falar da justificação, e nós demos o tema como o fruto da justificação, os frutos da justificação. O que são os frutos? Nós poderíamos elencar os frutos? Não é essa a nossa intenção. Falar dos frutos é falar da consequência de ter paz com Deus. Amém? Glória a Deus. É mais ou menos esse é o tema que nós vamos tratar hoje aqui, que nós vamos discutir, e isso será para a glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu queria então agora dar aqui a palavra para o pastor Fábio, para ele fazer aqui primeiro uma introdução sobre esse tema.
a justificação, e aí em seguida a gente vai passando para os outros pastores e depois entraremos em algumas perguntas. Vai lá, pastor Fábio. Amém, pastor Daniel. Obrigado pela palavra, pela honra de estar abrindo, entre os meus colegas, meus amigos, companheiros em Cristo de ministério, esse assunto tão primordial. Como o amado bem frisou na sua fala inicial, eu não posso entender a justificação como obra meritória advinda de mim, das minhas atitudes, dos meus atos. Eu não posso entender que eu sou justificado porque eu me desvio do pecado, porque eu me santifico, porque eu não posso entender justificação por este prisma, por este olhar, por esta ótica. Eu preciso entender a justificação como uma obra de Deus, exclusivamente uma obra de Deus que me alcançou, pelo mérito de Cristo, não é? E eu alcanço este ato divino, este favor divino. Eu alcanço essa justificação não por mim mesmo, não por minha obra. Não, eu vou crer e por fé, a fé vai me levar a essa justificação. Então eu acredito que a gente precisa primeiro compreender o termo justificação. A gente precisa entender de fato o que é, porque Paulo ele está falando de uma forma específica e talvez no português não fique tão compreensivo, não é? E o interessante é que, Daniel, você colocou o termo em grego, né? E a intenção não é ensinar grego, mas a intenção é de mostrar às pessoas que estão estudando passo a passo, que estão crescendo, nesta proposta didática, de aprendizado, que a justificação precisa ser entendida a partir do princípio bíblico, a partir da iluminação do Espírito Santo aos nossos corações através da palavra. E eu acredito que os irmãos aqui irão contribuir, cada um dos irmãos, cada um dos pastores irá contribuir de forma efetiva para que este assunto justificação, o seu significado, as suas consequências, com base em que Deus opera isso, através de quem, como eu alcanço, tudo isso eu acredito que será elucidado aqui aos corações dos participantes, dos integrantes deste curso passo a passo, que é bênção. Então, em primeira instância, é mais ou menos isso que eu tenho a dizer, e no mais a gente vai crescendo aqui juntamente com os irmãos. Glória a Deus. Achei interessante o que o pastor Fábio ele comentou, que aqui no nosso curso a gente às vezes coloca algumas expressões no grego, alguma coisa no hebraico, só que o nosso intuito não é ensinar grego e nem ensinar hebraico, E nós estávamos até compartilhando uma questão de que às vezes a teologia, eu não sei se os irmãos vão concordar comigo, mas às vezes a teologia ela coloca uma espécie de barreira em temas tão importantes que o povo simples, eu digo, os irmãos, aquelas irmãs que às vezes tem pouco estudo, às vezes não tem nenhuma compreensão intelectual capaz de compreender alguma coisa mais profunda, então a teologia acaba colocando uma espécie de barreira. Porque quando falamos da doutrina da justificação, teologicamente falando, nós poderíamos ficar meses estudando a soteriologia, e quando na verdade aqui o nosso curso, os primeiros passos, ele traz essa ideia de nós mostrarmos para a pessoa de maneira simples aquilo que de extrema importância para o povo de Deus. Entender que eu sou justificado pela fé é algo que vai transformar a minha maneira e o meu cristianismo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então já estamos começando aqui, de um jeito legal. Agora eu quero pedir para o pastor Bispo Anderson dar assim uma primeira palavra sobre essa questão da justificação, de como nós somos justificados, se devemos levar em consideração as obras, enfim, dá aí um panorama em poucas palavras para a gente introduzir esse tema, pastor. Graça e paz. Na verdade, pastor,
Somos justificados pela fé, né? E como o senhor disse, a teologia ela cria um medo nas pessoas, né? Ela cria um panorama de medo nas pessoas. Por quê? Porque o sistema religioso, por muito tempo, de vez libertar, oprimia. Então, quando falava de teologia, falava de palavra, o povo já tinha... Eu mesmo, eu já fiz 2 cursos e eu lembro que uma época, quando eu falava isso sobre a igreja, ensinar, as pessoas barravam, eles tinham uma barreira, né? E foi muito difícil para quebrar isso, para trazer isso, porque as pessoas não conseguem ter uma visão ampla daquilo que está acontecendo. E, infelizmente, hoje nós merecemos muito por falta de conhecimento. Mas a questão de falta não é essa. A questão é que nós somos justificados pela fé. O que é ser justificado pela fé? É como Paulo escreve, ele vai dizendo assim, eu queria dar muita coisa a vocês, mas eu não posso dar. Eu queria dar alimento, substância, mas não dá. Então existe passo. Eu amo esse projeto seu, por quê? Passo a passo. Já está dizendo, passo a passo. E hoje, eu costumo dizer, quem não senta, não está apto para falar. Então, se a gente não senta para aprender, vai falar o quê? E hoje, as nossas igrejas, eu digo nossas igrejas, é grande, é grande demais. As pessoas não querem ter tempo, não querem investir tempo, porque não é perder. Investir tempo na palavra. Então, o que acontece? A justificativa acaba ficando para de trás, ou seja, eles esquecem. Porque quando você questiona a fé dele, ele fala, não sei. Aí nós temos aqui, ó. Nós somos justificados pelo quê? Pela fé. A fé é o quê? É ver o invisível, ouvir o inaudível e transbordir, ou seja, passar para o outro lado aquilo que a gente não conseguiria passar. Então eu quero ser bem sucinto hoje nas palavras e trazer a você, que logo vai ver esse vídeo, que você, sabe, reflita e pense. Porque o negócio, sabe qual é a maior problemática da criançada hoje? Não gosta de pensar. Não gosta de pensar. Eles querem tudo mastigado. Então, quando a gente traz para perto para pensar na justificativa, eles confundem tudo. Então, essa noite é uma noite de esclarecimento, passo a passo. Então, eu tenho certeza que Deus vai dar graça para os ministros que é cristão, o pastor Daniel, e a gente vai intercalar, juntar. E eu tenho certeza que será uma noite especial para a tua vida. Amém? Glória a Deus. Eu quero aqui, respeitosamente, falar para os meus irmãos que, dos que estão hoje aqui nessa mesa, dos meus irmãos, eu sou o menor, tá, irmãos? E nós estamos aqui pela graça de Deus para tentar, de alguma maneira, entender alguma coisa da parte de Deus. Mas é uma grande bênção. E o que o bispo falou é uma grande verdade, que as pessoas, elas se acostumaram a ser evangélicos, acostumaram com liturgias, acostumaram em estar na igreja, e quando na verdade o cristianismo é muito mais do que isso e precisamos descer mais fundo. Amém? Quero passar agora a palavra para o pastor Johnny. Vai contigo, pastor. Bora, pastor Johnny. Amém. Eu quero ser bem conciso nas palavras, né? Porque a Bíblia, ela é bem direta e objetiva. Nós vemos em 2 Coríntios 5, 18, que a palavra do Senhor nos diz assim, e tudo isso provém de Deus, aquele que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Então eu posso entender por meio desse versículo que o próprio Deus, ele já usou o artifício e o método que ele achou necessário para o tal, para nos justificar. Não provém uma obra humana, não provém obra de outrem, mas do próprio Deus que já estabeleceu de antemão a justificação por meio da fé em nós. Exatamente. Glória a Deus. Perfeito. Amém. Só um minutinho aqui que eu preciso ainda me habituar com os comandos aqui, né? Que aqui a gente cruza no escanteio, corre para cabecear e se der ainda vai lá, vai para defender, né, o gol, né? Então a gente vai tentando aqui de alguma maneira, né? Eu tô com saudade do meu irmão Daniel, meu irmão que opera tudo isso, tá aqui nos assistindo na live, né? Tá aqui nos assistindo, e ele que nos ajuda aqui na igreja, ele me deu um telecurso dinâmico aqui para ver se conseguia operar tudo isso, e tá sendo uma grande bênção. Então, irmãos, eu quero aqui iniciar com as perguntas do seminário, porque qual que é o nosso objetivo com o curso? A gente precisa, de alguma maneira, avaliar os alunos, né?
Então, no começo, lá na época do pastor Johnny, eu fiz o seminário lá em 2017, não foi, pastor? Isso mesmo. Acredito que foi isso. E lá naquela época, qual que era a mecânica de avaliação? A presença, né? A gente não tinha ainda como fazer com que as pessoas fizessem provas, essas coisas, porque ainda estava ali nos primeiros passos, né, realmente. E hoje não, hoje nós já estamos um pouco mais evoluídos e já desenvolvemos questionários, já temos já as avaliações online. Então, o que eu queria era passar por essas perguntas e a gente aqui tentar ajudar os nossos seminaristas que estão aqui assistindo, de alguma maneira explicar algo que eu tenha ficado para trás lá na minha videoaula ou na ministração presencial. Então, a primeira pergunta é a pergunta sobre o termo, né? Ele fala assim, ó: o que significa etimologicamente o termo justificação? O que significa etimologicamente o termo justificação? Então, como já foi dito pelos irmãos, nós não estamos aqui querendo analisar termo grego, nada disso. Mas quando nós falamos da justificação, nós temos pelo menos duas definições, tá? Uma definição, ela é uma definição mais contemporânea. Nós podemos achar em qualquer dicionário a palavra justificação nós vamos encontrar o ato ou o efeito de justificar-se. É uma descarga de culpa, né? Aquilo que justifica. Até uma prova judicial, um instrumento de um processo. Porém, para essa explicação sobre justificação apenas do ponto de vista atual, contemporâneo, eu acho que acaba sendo um pouco insuficiente, né? Nós precisamos pensar na justificação vindo para essa análise um pouco mais aprofundada. Então eu quero aqui que o pastor Fábio Soares, do Rio Grande do Norte, dê alguma aqui orientação aos nossos alunos acerca dessa definição etimológica. O que nós estamos querendo falar sobre isso? Pastor Daniel, Bispo, Pastor Johnny e a todos quantos estão conosco, bem pertinente essa sua abordagem acerca da explicação contemporânea ou a definição contemporânea da palavra justificação. Enquanto você estava falando, o Bispo estava falando e Johnny, eu estava justamente focado nisto aqui, porque a nossa ideia contemporânea de justificação é de dar desculpas, ou se desculpar-se de algo, tirar a culpa de si, não é? Mas a ideia paulina e bíblica não é essa, não é o ser humano, através de seus argumentos, através de suas próprias ferramentas e mecanismos, seja judiciais, seja psicológico, ele venha tirar o peso de si, tirar a culpa de si. Porque o homem ele não tem essa possibilidade de justificar-se a si mesmo do ponto de vista bíblico. A gente está falando de Bíblia, está tratando de Bíblia. Então, o ser humano é incapaz de justificar-se. E o termo que Paulo vai utilizar é um termo judicial. Paulo pega a ideia judicial contemporânea da sua época e traz para o entendimento do povo com uma pitada de santidade, de Espírito Santo, para que esta palavra que era comum no meio jurídico se tornasse na mente do povo uma verdade espiritual eterna. Como o bispo falou, Deus de antemão já operou este ato para todos os eleitos, não é? Como o pastor Johnny também falou, ele por si só criou os mecanismos, criou as saídas. Então, a ideia de justificação é declarar justo, não é? Esta é a ideia básica. É o ato de Deus declarar o ser humano justo, não é? O ser humano não é justo, mas Deus o declara justo. Através de quem? Através de Cristo, não é? Através do Senhor Jesus, não é? Pela fé nós temos o alcance disso. Mas
basicamente, para não entrar em outro ponto, a ideia da palavra, ou etimologicamente, a palavra justificação, em termos bíblicos, significa o ato de Deus tornar o homem justo, não é? O homem é culpado, então Deus o torna livre da sua culpa, Deus retira dele a sua culpa, é uma declaração legal. É como se Deus estivesse num tribunal judicial, Deus é o juiz, não é? Deus é o juiz, mas Cristo é o advogado, e pelo mérito desse advogado, ele apresenta a defesa deste réu, que sou eu, que é os irmãos, somos nós, e pelo mérito do advogado, o juiz, que é Deus, declara o ofensor livre de toda a penalidade e de toda a culpa. Então eu espero ter sido mais ou menos claro naquilo. Justificação é o ato em que Deus declara o ser humano justo a partir da obra de Cristo, né? Em Cristo Jesus. O ser humano só pode ser justificado, não tem outra maneira, senão em Cristo Jesus. Verdade. Os irmãos concordam com isso? Perfeito. Sim. Maravilha. É justamente o pastor Fábio, ele falou uma palavra interessante, tribunal. Né? Porque se você até olhar na imagem aqui que nós colocamos desse tema, é um tribunal, é um martelo de juiz. Todos nós somos culpados, irmãos. Nós somos culpados pelo nosso próprio mérito, nós não vamos alcançar nada, absolutamente nada. Então, a justificação é um ato do tribunal de Deus, o tribunal de Cristo, né, nos céus, no dia da justificação. Eu queria agora passar aqui para o pastor Anderson, bispo Anderson, falar um pouquinho sobre quem é o autor dessa justificação. O autor é o Cristo, não tem outro, né? O Cristo é o eterno. Eu gosto de uma expressão que está lá no livro de Jó, que de uma das declarações de Jó, ele vai dizer que ele está à procura de um advogado. O pastor Fábio, ele foi sucinto naquilo que ele falou, tremendo. Ele diz que ele está à procura de um advogado. E ele não encontra. E aí a acusação está sobre ele. Está todos os amigos, que dizem amigos, questionando, querendo achar um culpado. Né? E a Bíblia diz que ele tem que procurar um advogado. E o advogado, nessa época, na velha aliança, está indo o quê? Em oculto. Ele está em Libas e está em oculto. Não se manifestou ainda. Eu gosto muito do Salmo 2, verso 7, que vai dizer que colocou ele para diante, ou seja, que ele declarou, que ele se apresentou. E quando ele se apresenta, aí, como dizem os meus amigos aí do interior, o pau torou. Amém? Então, querido, o bispo é meio maluco, irmão. O pastor Daniel sabe que está de escola. De cada lugar, irmão. É dos meus. Sabe? É uma essência, falar do Cristo, falar de justificativa, é algo tão tremendo, porque os nossos cultos têm que ser cristocêntricos. Ele é o centro. Ele é o centro. Então, quando a gente olha para a justiça, a gente tem que olhar para ele. Quando a gente olha para a justiça, a gente olha para a cruz. Então, muitas das vezes, as pessoas hoje não conseguem entender por quê. Porque quando a situação adversa chega, pastores, o que eles fazem? Vão procurar o A, vão procurar o B, vão procurar o C, o D. Só que nunca esquece que a nossa justificativa está na cruz. Então, quando o problema chegar, a adversidade chegar, não corra para nenhum lugar. Vai para a cruz, vai para o Gólgota. Lá você vai ver o que é ser justificado. O que é ser justificado? Porque ele tirou de nós. A velha aliança diz que a justificação era justificada por um cordeiro, só que tem detalhe. Ele só o quê? Cobria. Agora, Jesus veio para quê? Para arrancar. Então, ou seja, ele liga a gente de volta ao trono e diz, é hora da gente viver a justificativa não por mérito humano, mas por mérito de Cristo. Então é fantástico quando a gente fala de justificação. É fantástico, porque a gente não tem como olhar para a justificação sem olhar para ele. Então ele é a nossa justificação. Não tem como. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Pastor Johnny quer complementar essa questão da justificação do ponto de vista etimológico do Tribunal de Cristo? Eu me lembro muito bem das aulas que tivemos, né, Dani? E sou muito grato por elas. E confesso que uma das coisas que eu tenho mais apreço é esses pequenos detalhes de você trazer a etimologia da palavra e você mostrar o real sentido daquilo. Porque o que nós vemos nos dias de hoje são pessoas querendo deturpar
o real sentido a qual a Escritura quer trazer. Isso. E pessoas querendo distorcer o que a Escritura quer demonstrar. Eu estava olhando a palavra justificação no hebraico, ela vem de tzadik, e ela traz o pastor Fábio Soares, ele disse algo bem conciso. Ela traz o sentido de tribunal mesmo, bem no sentido ligado à forense, à justiça. No hebraico, ela está dizendo assim: justificação no hebraico demanda um processo de carga a qual traz um progresso moral ou jurídico. Então, a pessoa quer trazer um processo de justificação que ela está dentro e conforme a lei, na questão no hebraico. Se nós observarmos hoje, nós temos que entender que nós não teremos que fazer nada, porque a justificação, ela agora, no grego, que o pastor Daniel nos colocou e nos trouxe a palavra, se eu não me engano, dikaikos, dikaioses, a terminologia em grego. Dikaioses. Dikaioses. É a pessoa que quer se livrar dessa culpa, né? E quem faz isso por nós é Cristo. Quando nós tivermos esse entendimento que, como o bispo Anderson citou, tudo está em Cristo. Por Ele é todas as coisas. Para Ele, por Ele são todas as coisas. Eu não preciso querer me justificar, porque quem me justifica é o Senhor. Uou. Glória a Deus. Forte. Amém. Amém. Eu queria aqui ler um dos versículos para a gente já entrar no ponto que é bem importante. Em Atos, eu não coloquei aqui no banner, mas eu vou ler, tá aqui no nosso livro, tá? Versículo 38 e 39 diz assim: Seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, que por este, falando de Jesus, se vos anuncia a remissão dos pecados, e de tudo o que, pela lei de Moisés, não pudestes ser justificados por ele, é justificado todo aquele que crê. Então aqui, o nosso amado Lucas escreve em Atos dos Apóstolos, falando que a remissão dos pecados por Jesus Cristo, e que é tudo que a lei de Moisés não pôde justificar. Então eu queria entrar agora nesse aspecto da lei de Moisés, que é a nossa próxima pergunta, né? Eu vou colocar aqui na tela a nossa próxima pergunta do nosso seminário, que diz o seguinte: tendo em vista que não somos justificados pelas obras da lei, devemos desprezar então a lei de Moisés? Essa é uma pergunta que bem importante para nós. Devemos desprezar as obras da lei? O que o senhor acha, pastor Fábio? Devemos desprezar as obras da lei porque não somos justificados pela lei? Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma, pastor. A gente não pode ser inconsequente a este ponto. A Bíblia é Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Não há um novo sem um antigo primeiro. O antigo dá base para que o novo brilhe. O novo é o resultado de toda a construção do Antigo Testamento. Então, eu preciso entender a Bíblia nessa interface, usando os dois testamentos, certo? Quando Lucas se propõe a transmitir, né, a fala de Paulo, não é? Concernente, ele era um perito na lei, dizendo que a lei não justifica, não é? Ele estava certo, porque a lei não tem competência legal diante de Deus. A lei não tinha essa competência, mas eu não posso desprezá-la, não é? Verdade. Mas na própria palavra, no próprio Antigo Testamento, nós vemos exemplos inúmeros, não é, dentro da lei, não é, dentro do escopo da lei, seja em outros livros, né? Porque muitas vezes na nossa mente a gente só tem a lei como a Torá, mas a lei está presente de Gênesis até Malaquias, e isso precisa ser dito. Então eu vou ver traços da própria lei
apontando para uma justificação legítima. Se os irmãos forem ver em Gênesis 15, 6, vai dizer que Abraão creu e isto foi lhe imputado por justiça. Paulo vai usar isso na carta aos Romanos. Então, o que é que a lei estava dizendo? Que a fé de Abraão gerou uma condição para que esta justificação lhe alcançasse. Perceba, e a gente volta ao ponto inicial. A justificação é um produto da eternidade. O pastor Anderson, o bispo Anderson aqui foi preciso no que falou. O pastor Johnny, quando citou o texto de Coríntios, foi cirúrgico, porque Deus ele operou desde a eternidade, não é? Esta obra, e já ali ele alcança Abraão. Então eu tenho que usar a ferramenta da palavra de Deus para me indicar o caminho. E o caminho é Jesus. Então, desde o Gênesis, eu tenho Gênesis 15, 16, eu tenho Abacuque 2,4, e o meu justo viverá pela fé, não é? Eu tenho Salmo 51, a oração de um pecador arrependido, e aonde ele vai encontrar graça, não é? O Salmo 51. Então, eu não posso desprezar a lei, pastor Daniel. Bispo Anderson, eu não posso jogar na lata do lixo o que foi escrito anteriormente. Eu tenho que usar essa ferramenta de Deus para que, através dessa ferramenta, ela me aponte para Cristo, o verdadeiro autor, como o senhor disse, da justificação. Deus promove este benefício, não é? E o Senhor Jesus, através dele, né? A fé leva-nos a ele, e então ele opera em nós a justificação. Mas eu tenho que aprender que a lei mosaica, o Antigo Testamento, me conduz até esse Cristo que é suficiente Salvador de nossas vidas. Meu Deus. Amém? Maravilha. Eu tô aqui, ó, só me alimentando. Como é bom estar em meio a homens de Deus, né? Que coisa linda. É dessa maneira mesmo, Bispo Anderson? Nós não devemos desprezar a lei? De jeito nenhum. Não tem como desprezar, irmão. Não tem como desprezar a lei. Por quê? Porque a própria Bíblia vai dizer o quê, pastor Daniel? Que o Velho Testamento, a Velha Aliança, ela é o quê? A sombra. Se ela tem sombra, isso é sinal que tem o quê? Um corpo. E aí o corpo se manifesta onde? Na Nova Aliança. No partido do pão. Aí ele diz assim, é o meu corpo. Porque só pode ter sombra. Eu vou embora, irmão. Vou embora. Você dá embora nesse negócio. Vou embora. Cara, é muito Pastor Daniel, isso é muito forte. Sabe por isso que eu falo pra você? Quando a gente diz assim, é os primeiros passos, a gente tem que partir para fazer acontecer. É por isso. Porque é coisa extraordinária. Sabe? Não posso desprezar. Por quê? Porque a velha aliança, ela está atribulada, ela não tem direção. Aí Cristo vai unir aquilo que é a velha aliança com a nova aliança para quê? Para dar direção. Quem dá direção? O Cristo. Então, por isso ele é o corpo. Porque se tem sombra, tem corpo. Então, nessa noite, eu quero dizer isso para vocês. Dizer isso para os nossos alunos. Você precisa entender que a cerimônia da ceia não é um ato qualquer. É um ato profético daquilo que se manifestou na velha. Isso. Glória Amém. a Deus. É forte. Aonde a sombra... Então, não despreza não. Segura aí, aliança. Segura. Porque tem gente que manda só ler o Novo Testamento. Só começa em Mateus. Não, irmão. Tá lá. Na Pamoeira tem alguém lá se manifestando, tem lá alguém lá no meio do deserto se manifestando como uma pedra. Então a gente quer muito pular as etapas e não consegue ter base. Sabe qual é o pastor Daniel? Vou ser sucinto para vocês. Sabe qual é o problema da nossa geração? É que eles não querem ter base. Eles não querem ter raiz. Eles querem gerar frutos, mas sem raiz. E aí, sem raiz, a árvore não entra. Então hoje nós estamos aqui com esse propósito para quê? Para que você gere raiz, firme a sua raiz, firme a sua árvore, para que amanhã você não só dê folhas, mas dê frutos. Amém. Glória a Deus, bicho. Glória a Deus. Pastor Johnny. Aí, Johnny, quebra tudo aí. Então, o Johnny tá quietinho, tá segurando as pérolas. Ô, Johnny, ele também tem as pérolas. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, pastor Johnny. Então, segundo o bispo Anderson e o pastor Fábio, nós não devemos desprezar a lei, já ficou claro para nós. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Se nós não devemos desprezar a lei, nós devemos cumprir a lei?
Uou! Primeiro eu quero trazer aqui o versículo que nos dá a base, né, sobre a lei. É Gálatas 2,16, a qual está escrito: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Esse versículo já deixa isso bem claro, para já com um ponto final, em qualquer dúvida referente a se algo que a lei me proporciona, né, pode me justificar. Outro versículo que eu gosto de salientar bem sobre a lei é Romanos 10,4, onde ele diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Quando Perfeito. Eu entendo que o fim da lei é Jesus, então eu acabo respondendo já a tua pergunta. Eu devo seguir tudo que Jesus me passou. Eu não preciso me preocupar em fazer e cumprir toda aquela... o que o Levirato transpassava, né? Nas 613 leis do Levirato, porque nós temos uma leitura também que diz que se eu deixo de cumprir uma vírgula da lei, eu já pereci em toda a lei. Amém. Então, nós até podemos cumprir a lei, né? Os irmãos vão ou não concordar comigo, nós até podemos. Se você quer, se você está lendo lá o Antigo Testamento e você vê lá que sábado é um dia santo, que Deus preparou, que Deus separou para que o povo se consagrasse, para que o povo buscasse ao Senhor. E se eu quiser cumprir essa lei do sábado, eu posso cumprir. Porém, eu não vou ser justificado, eu não cumpro a lei para ser aprovado por Deus. Pelo contrário, eu cumpro a lei pela fé, mas sabendo que o fim da lei é Cristo e que eu sou justificado inteiramente pela fé. Então, já entrando nessa questão, eu quero passar aqui a nossa terceira pergunta do seminário. A terceira pergunta, ela diz respeito ao que o Johnny falou em relação ao pecado, à graça. E ele diz assim: a justificação é inteiramente graça. Porém, qual a postura que devemos ter em relação ao pecado? Essa eu vou querer passar aqui para o pastor Fábio para dar aqui a sua... Você entendeu a pergunta, pastor? Entendi. Então vai lá. A justificação... Repita novamente aí, por favor, a pergunta. A justificação é inteiramente pela graça, como disse o pastor Johnny. Sim. Porém, qual é a postura? Se eu sou justificado inteiramente pela graça, qual é a postura que eu devo ter em relação ao pecado? Porque senão também nós temos a margem de achar que liberou geral, né? Se eu não sou justificado pelas leis, pelas obras, então eu posso pecar à vontade, é assim? Não, de maneira nenhuma. Entendendo que a justificação é pela graça, não é? Para que eu alcance essa justificação, eu tenho que cumprir alguns processos. Como assim? Não é que seja um mérito humano. Deixa eu tentar construir o pensamento. Não é que o processo que o homem executa não parte dele mesmo, não é? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, para que o homem se arrependa, porque só é alcançado pelo benefício da justificação aqueles que se arrependem. Então, para alcançar a justificação pela graça, é como disse em Romanos, é justificado, pois, mediante a fé. Eu tenho que ter fé, né? Então eu ouço a palavra, eu ouço a verdade de Cristo, do Evangelho, as boas novas da salvação. Esse Evangelho vai gerar em mim uma consciência de pecador. Eu vou entender que eu sou pecador, porque muitos vivem uma vida de pecado, mas não têm essa consciência de pecado, certo? Mas a palavra faz com que eu tenha essa consciência de pecado, então eu me arrependo dos meus pecados, e arrependido dos meus pecados, eu respeito, eu valorizo, eu compreendo o preço que Cristo pagou
Então eu não posso ser negligente a ponto de ouvir a palavra, as boas novas de salvação, entender que Cristo é mediador entre mim e Deus, reconciliou-me com o Senhor, me trouxe a amizade de Deus, porque havia um muro de separação. Cristo quebra esta barreira, nos aproximando da amizade com Deus. Então eu me arrependi dos meus pecados, então eu vou viver esta aliança com Deus, esta amizade com Deus. Aí agora já que ele já me justificou, então eu vou viver da minha maneira. Não. De maneira nenhuma. Nós não podemos viver numa vida de pecado, né? Porque Cristo já nos justificou. Sim, a obra da justificação já foi feita. Mas eu preciso viver esse arrependimento que eu tive no início, a qual me colocou na posição de justificado diante de Deus. Ele precisa gerar outros processos, não é? É aquilo como eu estava falando com você outra vez, em outra oportunidade. Ele abre um espaço, né? A justificação abre um leque para que haja uma regeneração dentro de mim, os processos, regeneração, santificação, porque tudo é um processo. Eu não posso apenas ficar estagnado no primeiro passo, né, Bispo Anderson? Não posso ficar, são passos. Então, o primeiro passo é a justificação, reconciliação, santificação e, por fim, glorificação. Então, eu não posso desprezar. Cristo operou, né, através do seu mérito na cruz, então eu me arrependi, então eu agarro essa justificação, que ele me presenteou, é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus, não é por meio de Cristo me alcançou. Então eu agarro isso aí, honrando o mérito de Jesus. Não é que o que eu faço vai me justificar, não é isso, já foi claro, os irmãos já pontuaram perfeitamente aqui, não é o que eu faço, mas eu tenho que reconhecer que Cristo pagou um preço e eu preciso respeitá-lo e viver uma vida de santificação e assim eu ser alcançado de forma positiva e concreta pelo benefício da justificação, que é um ato que foi operado no passado, mas tem consequência no futuro, no presente, não é? Tem consequência no presente e consequências também no futuro. Eu preciso também entender nessas três linhas de tempo. Perfeito, amém? Perfeito. Bispo Anderson, você concorda, pastor? Então, quer dizer, se eu não vou ser justificado pelas minhas obras, inteiramente pela graça, então pode pecar à vontade, é isso? Não, porque aí torna uma graça barata. E hoje o que nós estamos vivendo é isso, é uma graça barata. Porque, vamos lá, pastor, as pessoas falam muito de justificação, falam muito da lei, né? Só que os caras andam de equipar na cabeça, irmão. Os caras andam de põe aquele negócio aqui. Só que ninguém quer circuncidar. Por que não vai lá circuncidar? Então a gente está falando de uma graça barata, onde os caras querem só o que é barato, mas não quer aquilo que a essência pede. Ou seja, porque a graça ela não abolir. Porque se for olhar para a graça é pior do que a lei. Porque a lei diz o quê? Pecou, olho por olho, dente por dente. Mas e a graça? A graça diz que você nem só de pensar já está errado. Só de você cogitar. Então, a graça diz assim, se o teu braço faz pecar, o que ele faz? A lei não manda arrancar. A graça manda logo arrancar. Então, esse é o problema de nós estamos vivendo hoje dentro das nossas igrejas. Sabe? O conteúdo com a qual a graça tem se tornado uma graça barata. Por quê? Porque a gente meramente está pensando só na graça. Então, a graça eu posso fazer o que eu quero. Não, você não pode fazer o que você quer. Glória a Deus. Amém? Amém. Foi de propósito, viu, Vitor? Eu quero tumultuar o grupo, irmão. Eu quero tumultuar esse grupo aí, pra não ficar lá. Que eu queria ver o chicote estalar agora, né? Falei, agora o bicho vai sentar o rei no povo. Mas é isso aí. Pastor Johnny, eu já vou colocar a segunda pergunta, a quarta pergunta, né? A gente já caminhando para o final. E aí você também comenta sobre essa questão do pecado, tá bom? Então, aqui a nossa quarta pergunta do nosso seminário diz respeito à participação do homem sobre o processo de justificação. Então, a pergunta é: qual é a participação do homem no processo de justificação?
qual é a participação do homem no processo de justificação. Então, vai lá, Johnny, pode falar também sobre o pecado. Bom, vamos lá. Eu quero pegar um gancho no que o Bispo Anderson falou. Hoje em dia é vendida essa... Eles chamam até de super graça, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar disso daí. Tá uma nova onda, pelo menos aqui em São Paulo. Muitos pastores estão entrando nessa onda dessa super graça, que é uma graça barata, como foi citada pelo Bispo Anderson, onde o cara pode viver a vida do jeito que ele quiser, ele pode pecar à vontade. Afinal, Jesus é amor, vai perdoar ele. Ele pode viver como ele pensa, e nós sabemos que isso é uma doutrina totalmente fora as escrituras da palavra de Deus. Ela é totalmente fora com aquilo que nós lemos na palavra. Eu gosto sempre de citar algum versículo bíblico para responder a pergunta, porque eu acho que a Bíblia ela já se responde por si só. E o que a Bíblia diz, ela é perfeita e concisa. Referente ao pecado... 1 João 3,9 diz assim, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. A Bíblia é direta. Você é nascido de Deus, você não vai mais viver pecando. Tem uma analogia de Henry Bancroft, que eu li num livro uma vez, que ele diz assim, usualmente nós vemos a vida da árvore no fruto, mas mesmo que você não esteja vendo o fruto, mesmo que ela esteja no outono, aquela árvore tem uma vida, ela tem uma raiz, ela puxa a seiva, a água da seiva, e no tempo oportuno ela vai dar o fruto. Então, alguém que é justificado em Cristo, ele não vive mais a vida de pecado, porque o fruto dele vai começar no tempo oportuno a nascer e a dar. Tendo esse entendimento, a pergunta número 3, né? Sim, é inteiramente pela graça, e o homem não tem esse limiar de viver uma vida de pecado. Agora, partindo para a pergunta número 4, sobre a participação do homem, se eu não me engano, né? A participação do homem ela é nula, né? Sabemos que Cristo, na cruz do Calvário, ele fez tudo o que tinha que ser feito. A salvação na cruz do Calvário, ela foi completa. Nós vemos em outras religiões, o Espiritismo, as pessoas querem fazer obras, as pessoas acham que se elas fizerem caridade, elas vão alcançar algum demérito, vão alcançar algum pressuposto de graça, até nos nossos irmãos católicos, o pressuposto de purgatório, você vai ter um tempo ali. Não. A salvação ela teve a sua completude na cruz. Na cruz ela foi finalizada. Na cruz do Calvário, Cristo fez tudo o que devia ser feito. Então o homem ele não pode gerar nada dentro disso. É isso mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso mesmo, pastor Fábio. O homem não tem participação nenhuma. O Johnny usou uma palavra forte. Ele falou, é nula a participação do homem. É dessa maneira? É desse jeito. Concordo em número, gênero e grau com o pastor Johnny. E é isso mesmo, o homem não tem participação nenhuma. Eu já vi até pensado sobre esta pergunta. O pastor Johnny mesmo já deu um versículo que quebra toda essa cisma, não é de que o homem tem algum mérito. Eu fui espírita kardecista, então eu posso dizer com propriedade, eu vivi a experiência e posso dizer que algumas religiões, como a kardecista, têm isso em mente, de que o homem pode buscar o seu melhoramento e chegar à sua perfeição. Não. Salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, não é? E o processo dessa salvação, os braços dessa salvação chamada um dos braços, que é a justificação, é totalmente mérito de Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 16, eu vou reler o texto, o pastor Johnny leu, mas permita-me ler novamente. Diz assim: sabendo contudo que o homem não é justificado por obra da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Um detalhe, Paulo aqui apresenta Cristo Jesus. Toda vez que Paulo apresentar Cristo
Jesus, ele está falando da divindade do Senhor. Quando ele apresenta Jesus Cristo, ele fala da humanidade do Senhor. Então, que ele está falando que o Deus, né, que é Pai, Filho e é Espírito Santo, ele opera essa justificação. Então, mediante a fé em Cristo Jesus, também nós temos crido, né, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo. Glória a Deus. Deu uma travadinha aí na conexão do pastor. A lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Então eu não posso entender a ideia filosófica que alguém tente imprimir sobre este mérito. É de Cristo, ninguém mais. É de Cristo. Cristo conquistou na cruz do Calvário. Deus propôs esta justificação, mas a partir de Cristo, tá certo? A partir de Cristo. Romanos 3:20, para encerrar minha fala aqui, diz assim: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei vai fazer com que você entenda o que é pecado. Ela vai legalizar aquilo que você não tinha como legal. Ela vai te dar o norte, vai dizer assim: isso é certo, isto é errado. Mas isso não justifica a ponto de gerar salvação. Ela apenas norteia, mas não justifica. Amém? Glória a Deus. Foi bastante esclarecedor. Eu vou aqui pedir para o bispo já entrar na última pergunta, tá? Que como a gente tá aqui já com o nosso tempo já estourando, a gente já vai fechar aqui com a última pergunta, tá bom, bispo? Aí você já pode trazer as suas considerações. A quinta pergunta diz assim: qual é o papel de Jesus Cristo? Essa ficou fácil, né, bispo? Qual é o papel de Jesus Cristo na justificação do homem perante Deus? Qual é o papel de Jesus Cristo na justificação do homem perante Deus? Diga aí, bispo. Eu fico até sucinto em falar, né? Porque quando vamos ao Gólgota, à cruz, a Bíblia tem um texto que ela vai dizer que aquilo ali era um espetáculo. Só que a gente é os coadjuvantes. E ele é o quê? O ator principal disso daí. Então hoje eu quero terminar minha fala com isso. Você precisa entender que aquilo que a cruz traz para nós é mais do que justificação. É algo extraordinário da parte de Deus. Algo tão fantástico que, como Paulo disse, quando ele vai ao terceiro céu, o que ele diz? Ele diz que eu vi aquele lugar, era tão inefável que eu não encontro algo material na terra para comparar ao céu. Então é algo sobrenatural. Então eu quero terminar minha fala aqui dizendo a vocês isso. Dizendo que a essência do Cristo é tão fantástica que não existe nada moral ou terreno que seja comparado a ele. Ok? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Cristo é inefável, é forte, é forte. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Glória a Deus. Então, só concluindo a questão da participação de Cristo, é Cristo. É simples assim, não tem nem muito aonde a gente... Como diz a canção, né? É tudo sobre ele. Tudo para ele. Jesus, ele traz essa paz com Deus através do seu sangue, meus irmãos. Não é através do mérito da religião, não é através da possibilidade de sermos santos, não. É através do sangue de Jesus. O martelo do juiz bate e aquele que está debaixo do sangue está absolvido. Eita glória! Que papo gostoso! Aleluia! Coisa boa estarmos aqui. Olha, eu tô assim, impactado com essa nossa maneira. Eu sei que tem algum delay aí, tem uns travamentos aí, talvez por conta da internet, mas eu tenho certeza absoluta que todos os nossos irmãos que estão ouvindo esse fórum, esse bate-papo, eles estão sendo ricamente abençoados e serão, né? Porque, como eu disse, esse fórum vai aqui para o livro, tá bem, irmãos? Então, nas próximas edições, os próximos cursos,
os irmãos vão ter a possibilidade de assistir esse debate e esse acréscimo tão importante que nós tivemos aqui nesse tempo tão precioso que tivemos juntos. Então agora, meus irmãos, Glória a Deus. eu gostaria de encerrar, né, nosso bate-papo, né? Infelizmente já estamos aqui já 1 hora e poderíamos continuar aqui até muito tempo, mas foi muito legal porque nós conseguimos passar aqui pelo menos pelas perguntas e tivemos como esclarecer algumas dúvidas. Essa é uma das ministrações, das aulas que os irmãos mais erram. Eu tenho um gráfico de acerto, e assim a gente vem lá, a fé que vence o mundo, 50% 10, salvação é uma questão de escolha, 70% 10. Quando chega no justificação, 40% 10, 30% 10. Então, acredito que tenha sido assim, esclarecedor para nós e para os nossos alunos. Então aqui eu vou, antes de nós fazermos uma oração final, antes de nós darmos aqui, eu quero falar para os irmãos que estão nos vendo que essa barrinha que tem do lado aí onde eu estou agora aparecendo, tem aqui um QR Code, né? Esse QR Code, ele vai, se você pegar a câmera do celular e apontar, né, para aquele QR Code que você está vendo aí, vai entrar no meu contato, na minha página do Facebook. E também tem aí embaixo o meu e-mail, tá? Para que, se algum irmão que está nos assistindo quiser entrar em contato comigo, tirar alguma dúvida sobre a justificação, pode me mandar, e assim vai se repetir para os demais pastores, tá? O pastor Johnny e também o bispo Anderson, vai ter aí o QR Code, você faz a sua leitura aí pelo celular, que você já vai ter o contato do homem de Deus. Então, eu já agradeço aqui a minha participação. Eu quero passar aqui a palavra para o pastor Fábio Soares, do Rio Grande do Norte, pastor da Assembleia de Deus, e que ele dê aí as considerações finais. Pode falar sobre o seu trabalho, pode falar sobre algum tipo de divulgação que o irmão quiser fazer. Afinal, temos irmãos do Rio Grande do Norte que estão nos assistindo agora. Então, vai lá, pastor Fábio, suas considerações finais. Isso mesmo. Meus queridos irmãos, bispo Anderson, pastor Johnny, Daniel e a todos os irmãos que estão nos acompanhando ao vivo, a todos os nossos amigos, irmão em Cristo aqui do Rio Grande do Norte, né, de todo o Brasil. Eu quero ser grato a Deus por participar deste momento tão ímpar na minha vida. Glória a Deus. Isso aqui é uma porta que Deus abriu, e participar disso é muito recompensador. Eu estou muito feliz por isso. Quero agradecer a você, Daniel, pelo convite, pela coragem, né, de me convidar para me colocar no meio dessas feras aí, para falar de assuntos bíblicos, né, e tão maravilhoso. Mas eu quero encerrar dizendo que Cristo, ele é justo e justificador, ele é qualidade. Deu uma travadinha aí na fala do pastor. Não é? Ele justificou coisas extraordinárias, tais como paz com Deus, isso é comunhão. Ele nos trouxe acesso a esta graça. Isso fala de possibilidades. Ele nos trouxe de nos gloriarmos na esperança. Isso fala de uma obra futura. Então, que nós entendamos isso, que a obra da justificação nas nossas vidas é um presente de Deus. Então, agarremos essa oportunidade e glorifiquemos o nome do Senhor no nosso proceder. Muito obrigado, meus irmãos. Foi um prazer imenso conhecer o bispo Anderson, o pastor Johnny. Rapaz, bênção de Deus, viu? Quero um dia poder me reunir com vocês e a gente falar de Jesus e dar glória a Deus juntos. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Glória Fiquem na paz. Não, fica aí, não vai embora ainda não. Fica aí, ainda não vamos terminar. Pastor Fábio, eu quero... Não, fica aqui. Tá bom, eu quero... você falou aí que é uma grande honra e para mim principalmente, viu, pastor? Porque quando Deus me chamou para esse ministério de ensino, eu imaginei que nós iríamos fazer ali algum trabalho na escola bíblica dominical, com os irmãos da igreja, e eu entendi que
que a gente tinha que lançar a terceira flecha, né? Que lá quando o Eliseu, o rei de Israel, visita Eliseu, e Eliseu diz, olha, vai lá e lança a flecha na terra, fere a terra. E ele foi lá, lançou 3 flechas, e o homem de Deus se angustiou, ficou irado. A Bíblia diz que ele ficou ali, você podia ter lançado 5 ou 6 flechas, né? E por que lançou só 3? E ali naquilo Deus falou comigo, e eu ampliei essa visão. Deus me deu as ferramentas para podermos alcançar pessoas. E o senhor, pastor Fábio Soares, do Rio Grande do Norte, do outro lado do Brasil, lá longe, longe demais. Talvez eu viva a minha vida inteira e nunca nem consiga pisar lá no Rio Grande do Norte. Ou se o pastor me convidar um dia eu vou, mas... Em nome de Jesus, vamos ver isso aí. Amém, glória a Deus. E é uma honra para mim poder ter esse tipo de participação, né? Falar, puxa, um pastor lá do Rio Grande do Norte, poder participar dos nossos cursos e poder contribuir dessa maneira. Obrigado, pastor. Te amo, viu? Te amo. Bispo, as suas considerações finais agora. Vai lá. Eu quero só glorificar a Deus, né? Esse privilégio de estar participando com essa galera top aí, né? Galera fantástica, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Porque hoje, irmão, infelizmente a gente vive só divisão, né? A gente precisa aprender com Jesus a compartilhar o pão. E a gente ultimamente só anda querendo dividir, a gente não compartilha. A gente não dá graça, a gente só sabe repartir. Então hoje eu estou privilegiado de estar participando com vocês, compartilhando esse pão, repartindo esse pão, porque a gente não divide, a gente parte ele com os irmãos. Então eu quero glorificar a Deus pelo pastor Daniel, pelo pastor Antônio, pastor Fábio. Deus abençoe vocês. Pode contar com a gente. São Paulo está aqui. Se precisar, só dá um gritão, como eu costumo dizer, pastor Daniel. Dá um grito lá e a gente corre para lá e ajuda. Tá bom? Deus abençoe. Foi um prazer estar com vocês. Obrigado mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando nós começamos o discipulado lá na igreja do bispo, foi um frio na barriga, né? Porque Assembleia de Deus, né? Geralmente já tem ali uma coisa mais fechada, né? Tipo, já as doutrinas ali. E o bispo, ele foi assim, uma bênção na minha vida. Ele me deu toda a liberdade. Eu lembro quando a gente foi ministrar a mensagem sobre o semear com sabedoria, que ali nós falamos que o dízimo é um princípio, né? E ali a gente bateu naquela coisa de que não é obrigado, você precisa amar a obra, amar o reino. E ali eu ficava olhando assim pro bispo, agora ele me pega, agora ele vai me expulsar. Ela aula deu pra falar, viu? Deu, né? Uma aula deu pra falar, o senhor tumultuou. Desculpa, meu pastor, desculpa. Mas foi bênção. Então Isso tem que aprender. É bênção demais pra gente. Pastor Johnny, suas considerações finais. Quero agradecer também. Foi uma honra poder estar com vocês, conhecer o pastor Fábio Soares, bispo Anderson. Que Deus abençoe vocês, o ministério de vocês. Que haja uma graça de Jesus tremenda e esse ensino que vocês estão compartilhando hoje, que entre na vida de cada membro que está aí com vocês, e que vocês sejam transmissores disso, transmissores da presença, transmissores desse ensino. E sou muito grato a Deus também pela vida do Dani, a qual nos deu um grande suporte no início da obra, nos orientou, nos presenteou com a vida dele, se entregando para nos dar o ensino. E muito obrigado por essa oportunidade. Queria só ler mais um versículo, a qual está escrito em Romanos 3, 24, que diz que, sendo justificado gratuitamente pela sua graça e pela redenção que há somente em Cristo Jesus. Somente em Cristo. Glória a Deus. O Senhor vos abençoe. Amém. O Johnny eu conheci lá na Ágape Reconciliação, né? Num curso que nós estávamos fazendo da Neuza Itioca. E ali nós... Conheci, na verdade, primeiro a mãe dele, né, Johnny? Conheci primeiro a sua mãe. E depois a gente teve ali um contato. E logo tivemos essa oportunidade de passar ali alguns meses juntos, né? E do Johnny foi ainda mais, porque não foi só os primeiros passos. Lá nós fizemos o intensivão 30 horas, né? Então foi 30 ministrações, né? Que a gente foi avançando e tivemos 2 que concluíram, né? A Gilmara
e a Mara, né? As duas irmãs que conseguiram ter 100% de presença e foi uma grande bênção. Então, tô disponível, tá, pastor? Tô disponível a hora que quiser me convidar para ir lá dar uns glória lá no Belenzinho, lá no Brás, né? Fazer o curso, ou tem muito mais coisa. Maravilha. Né? Eu quero até aproveitar agora a minha oportunidade para fazer aqui uma propaganda. Então, nós temos aqui esse primeiro livro que vocês já conhecem, que é o Primeiros Passos, que é esse curso que nós estamos aqui trabalhando. O próximo curso, irmãos, acabando esse, é o Lançando o Fundamento. Nesse Lançando o Fundamento, nós trabalhamos as 6 doutrinas de Cristo, né, que está listado lá pelo escritor aos Hebreus, quando ele fala, não lancemos de novo o fundamento da doutrina de Cristo. Então aqui nós trabalhamos cada doutrina, só que tá vendo que o livro é grosso, né? Então não dá para a gente fazer isso de uma vez, por isso nós dividimos o discipulado nível 2 em 6 ministrações. E o primeiro curso é esse aqui, é as obras mortas, que é o curso que é o primeiro fundamento das obras da doutrina de Cristo, que é o arrependimento das obras mortas. Então aqui nós temos 8 ministrações que nós trabalhamos os pecados no ponto de vista de Gálatas 5:19, que fala dos frutos da carne, né, ali das obras da carne. E temos também esse livrinho aqui, esse pequeno livro de esboços, que é um livro simples, mas que tem contribuído aí para compartilhar os pregadores de plantão, né? São 62 mensagens que nós trabalhamos aí no decorrer do ministério, e aqui está as ministrações, e o objetivo da próxima edição deste livro é ter o QR Code, né? Lembra do QR Code? Ele vai ter em cada ministração. Então, quando o irmão tiver com o livro na mão, o obreiro, o arauto, que quiser usar o esboço, irmão, a palavra é de Deus. Aqui não tem direitos autorais não, viu, irmão? A palavra é de Deus. Você pode copiar, você pode pregar o que eu prego, porque a palavra não é minha, a palavra é de Deus. Então aqui ele vai ter, quem tiver esse livro em mãos, ele vai ter um esboço para pegar, ou para se inspirar e buscar alguma informação, e também o QR Code para pegar o celular dele e ler, né, ali na página do livro, o QR Code, e assistir a ministração ali, que a gente vai pôr o link do YouTube para que fique aí a palavra viva e eficaz. Amém? A palavra se renova. Vocês estão autorizados a fazer tudo aquilo que eu tenho disponibilizado para o reino. Amém, irmãos? Não tem direitos autorais não. Amém? Então é isso aí, vamos nos despedir. Eu quero encerrar aqui com uma oração, agradecendo a Deus por essa aula, né, online que nós pudemos ter aqui, e que Deus prepare outras oportunidades. Quando tivermos aí algum tema mais espinhoso, eu vou convidar vocês 3. porque eu já vi que aí ficou fácil. Porque a ideia é envolver os alunos mesmo, né? Para que eles também tenham voz no nosso curso. Mas vocês foram uma bênção. Amém? Vamos fazer uma oração? Amém. Feche seus olhos, amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, Pai, de podermos meditar na Tua palavra. A palavra é Tua, tudo é Teu, Senhor. Nós somos apenas instrumentos, nós somos apenas os Seus arautos. Por isso eu te peço uma bênção especial sobre a vida do pastor Fábio Soares, sobre a vida do bispo Anderson Fernando, sobre a vida do pastor Jonathan Amorim. Pai querido, que eles sejam ricamente abençoados, que eles escolham o fruto deste dia aqui, que o dia em que estivermos na glória, eles possam receber das mãos do Senhor Jesus Cristo o galardão da contribuição que eles deram para o reino através dessa simples transmissão. Com tantos defeitos, com tantas dificuldades, mas nós estivemos aqui para fazer a Tua vontade, Senhor. Por isso, abençoa a cada um, Senhor, a cada um que conectou aqui na nossa live, a cada um que estará assistindo esse vídeo em outras épocas, em outros momentos. Pai amado, que o Senhor possa abençoá-los ricamente. Pai querido, em nome de Jesus, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Quero aqui citar alguns nomes só, tá bom, irmão? Se eu não citar o seu nome, você que está nos assistindo pela live, me perdoa, mas aqui a pastora Renata Brito, ela conectou, o irmão Marcelo Leme, Rosimeire Lopes,
André Sampaio, quem mais aqui? Deixa eu ver. Tem bastante informação aqui dos mesmos. A Gil Mendes, a Gil é da igreja do Johnny, né? Gil Mendes, quem mais? Bom, enfim, bastante gente aqui. Daniel De Alessandro, Cristiane e Michele, quem mais que eu não falei? Gil Mendes, já falei. Caure Brito, Elisete e mais uma galera aqui que entrou, Maurício Cardoso, uma galera. Meus irmãos, muito obrigado, que Deus abençoe a vida de cada um e que nesse curso que Deus nos deu, nós possamos crescer a cada dia na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Fica na paz, amém. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Até a próxima live, em nome de Jesus. Deus abençoe. Tchau. Foi bênção. Glória a Deus. Deus te abençoe.